A paz de Cristo, querido irmão, querida irmã e caro amigo que nos acompanha no culto online da Igreja Presbiteriana de Irajá. Hoje, domingo, dia 24 de maio, o quarto domingo de maio, nós queremos falar com você sobre a lição da Escola Dominical. A lição número 3, e o título, A Atuação das Mulheres na Igreja. Aqui na introdução nós temos a seguinte informação, ou perguntas. Qual é o papel das mulheres na igreja? Qual é a sua função? Como a igreja evangélica no Brasil tem visto e tratado esta questão da atuação das mulheres na igreja? Há limite para a atuação das mulheres na vida da igreja? Existe, e você pode responder aí na sua casa, você que está nos assistindo, existe um cristianismo masculino e outro feminino? Pois bem, é isso que trata esta lição. Lição número 3, a atuação das mulheres na vida da igreja. E a revista, como você sabe, é a revista Didaquê, na série Discipulado e Serviço. Boa aula, boa escola dominical que você possa ter hoje na sua casa com seus familiares. Neste culto da família, eu quero ler para você um texto bíblico que fala justamente sobre família e a posição que ela deve ter em relação a Deus. O texto escolhido e você pode abrir aí na sua casa o texto, Josué 24, versículo 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolho hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa e minha família serviremos ao Senhor. É a palavra de Josué ao povo de Israel, mostrando bem claro que ele, como chefe da família, assume um compromisso com Deus, no qual ele leva a sua família também a se compromissar com Deus. Que esta palavra final de Josué, falando ao povo em relação a Deus sobre sua família, seja nossa também. Eu e minha casa, eu e minha família, nós escolhemos servir ao Senhor.
Quero apresentar para você o mensageiro desta manhã, neste culto da família online. O mensageiro é alguém já conhecido da nossa igreja, já teve aqui em outra oportunidade pregando a palavra de Deus e trazendo palavra viva, palavra maravilhosa aos nossos corações. Ele aceitou o convite e estará conosco aqui nesta manhã pregando a palavra. É o reverendo Ebenezer Abreu, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Jacarezinho, Presbitério Guanabara. Nós possamos estar em espírito de oração e possamos ouvir palavra boa, palavra que vem dos altos céus do coração de Deus para o seu servo, reverendo Ebenezer, e que ele vai transmitir para todos nós. Que Deus abençoe, reverendo Ebenezer. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? A paz, é sempre bom estar com essa igreja amada. Louvo a Deus pela vida de cada um. Nós estamos aí no mês de maio, nesse mês de família, que o Senhor Deus esteja cobrindo a todos, todas as famílias com a paz. Desejo que você esteja bem, que a tua família esteja tudo bem, não apenas na questão da saúde, mas também na questão do aquecimento humano em meio a essa questão do isolamento. Que Deus assim nos abençoe, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor? O texto encontra-se no livro de Jó, no seu capítulo 14, a partir do verso 7, que eu quero ler, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Você conhece muito bem a história de Jó, conhece? Então nós vamos navegar nessa história. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que sempre fala aos nossos corações. Que em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, o Senhor fale aos nossos corações, às nossas famílias, e que sejamos edificados, ó Pai, pela tua palavra. No nome santíssimo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Jó era uma pessoa que cuidava muito bem da família dele. As escrituras dizem que Jó era um homem rico, até mesmo quando a gente percebe toda aquela desgraça vindo sobre a vida de Jó, toda a ruína da sua casa, a gente percebe o número dos seus animais, o número dos seus servos, né? O número das suas plantações. Então a gente percebe que Jó era uma pessoa que tinha bastantes recursos nesta vida. Mas o que nos chama mais atenção na vida de Jó é que ele não procurou edificar a sua família apenas de maneira material. A palavra do Senhor, no livro de Jó, logo no início, vai contar que os filhos de Jó gostavam de festejar, e eles saíam para festejar, todos os irmãos, e as irmãs acompanhavam a festa dos irmãos. Toda semana na casa de um irmão, e a festa durava a semana toda. E ao final daquele período de festa, o que fazia Jó? Jó ia lá, sacrificava a Deus, pedia perdão por algum eventual pecado que seus filhos tinham cometido. Jó procurava instruir os seus filhos, chamava os seus filhos para sacrificarem, para pedirem perdão a Deus. Então é muito interessante que Jó nos ensina que a edificação de um lar não deve ser apenas material, mas principalmente deve ser espiritual. E eu pergunto a você, como você tem edificado a sua família? Como você tem edificado a sua casa? Você é uma pessoa que se preocupa muito mais em trazer recursos financeiros para dentro da sua casa do que recursos espirituais? Quantos de nós nos matamos em trabalhar fora de casa ou dentro de casa, arrumando a cozinha, arrumando a louça, consertando alguma coisa aqui e acolá, e pouco nos atentamos para a construção e a edificação, a arrumação da casa do coração dos nossos filhos, do coração da nossa esposa, do coração do nosso marido. A grande verdade é que o coração do seu filho pode estar uma bagunça, mas você quer que ele arrume o quarto e a cama. O coração do seu marido pode estar uma bagunça e você quer que ele arrume a televisão ou a lâmpada queimada. O
coração da sua esposa pode estar uma bagunça e você quer que ela arrume simplesmente o cabelo dela, ou que de repente alguma parte da casa, e assim e vice-versa. Não que necessariamente o homem tem que cuidar disso, ou a mulher cuidar daquilo, mas só para exemplificar. Mas eu acho que você já está entendendo. Quantas e quantas vezes nós nos preocupamos com o exterior ao invés do interior? Quantas e quantas vezes queremos arrumar a nossa casa ou edificar a nossa vida, a nossa estrutura financeira? Planejamos viajar com a família para um lugar bonito, mas não planejamos viajar para mergulhar no Espírito Santo com a família. A grande verdade, queridos irmãos e irmãs, é que nós, como família de Deus, núcleo interno, o primeiro núcleo, nós pouco temos investido na edificação espiritual do nosso lar. Jó vai nos ensinar, na sua vida, que um lar deve ser edificado espiritualmente. Mas se eu estou falando de edificação espiritual, por que ler esse texto aqui onde diz? Vou relê-lo. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Por que esse texto, então, se nós estamos falando de uma família abençoada como a família de Jó? Porque você conhecendo a história de Jó, então a gente avançando um pouco mais, você sabe que Jó ele perdeu seus filhos, suas filhas, a sua casa, os seus servos, suas plantações. Jó perdeu até a sua própria saúde. Jó ele não estava no auge da sua felicidade. Pelo contrário, Jó estava no auge da sua tristeza. Olha como é que começa o texto. O homem, nascido lá no capítulo 14, verso 1. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Jó estava aqui desabafando. Eu não vou dizer que ele estava murmurando, mas ele estava refletindo sobre as dores da vida. E talvez a sua família encontre-se como a família de Jó, destruída num determinado setor. Talvez em vários, talvez totalmente destruída. Eu não sei como é que se encontra a sua família nesse exato momento. Mas pode ser que na sua casa você perceba que há uma ruína como aconteceu na vida de Jó. Houve algum determinado setor da sua casa, seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja no bom relacionamento, no amor, na paixão, na comunhão. Algo está ferido e destruído dentro da sua casa. Isso certamente traz para você, como Jó disse no verso 1, inquietações. Quantas vezes você vai dormir sonhando que este ato melhore, que esse fato melhore na sua vida? Essa é uma grande verdade. Nós sofremos quando a nossa família não está bem, nós sofremos quando a nossa casa não está bem, nós sofremos quando os nossos relacionamentos não estão bem. E olha que interessante, às vezes financeiramente a nossa casa está bem abastecida, as nossas contas estão controladas, mas se há algo trazendo tristeza dentro do nosso lar, do tipo um relacionamento partido, uma decepção, uma doença grave também, aquilo aí quebra todo o nosso coração, evita da gente sonhar, evita da gente planejar. E queridos irmãos, isto acontece na nossa vida. Isto acontece na nossa vida, isso é um fato natural do homem caído, da nossa natureza caída, da força do pecado nos nossos relacionamentos, da força do pecado na nossa carne. Então, nós passamos por aflições, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu com relação a isto. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, Jó ele está lamentando. Porque olha o que diz o verso 10. Diz assim: o homem, porém, morre e fica prostrado. Espia o homem e onde está? Jó está dizendo, até a árvore cortada, ela encontra esperança. Já eu, o homem, eu não consigo mais encontrar. Jó está dizendo, porque há esperança para a árvore cortada,
porque há esperança ainda que o seu tronco esteja caído, há esperança ainda que a sua raiz esteja envelhecida. Para ela basta o cheiro das águas e ela consegue renascer. Agora, para o homem não. Jó estava num período, como eu disse, no auge da sua tristeza, percebendo-se totalmente desesperançado. Jó não tinha ali esperança. Ele apenas tinha uma fagulha da confiança de que o seu Redentor vive. Jó ali estava experimentando, estava mergulhando, ele estava se entregando na dor, na tristeza de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, na vida dele. Por isso ele vai dizer, porque há esperança para a árvore, mas para o homem este ficará prostrado. O homem, porém, morre e fica prostrado. A árvore caída, morta, seca, ela levanta, mas o homem, este fica prostrado. Agora Jó diz isso no primeiro momento da sua visão, né? Jó teve duas visões. A primeira visão daquilo que ele estava vivendo. E a segunda visão ele vai experimentar depois que Deus revela a ele a sua grandeza. E aí nós vamos navegar lá para o capítulo 42 para a gente entender e fazer uma releitura dessa passagem aqui de Jó. Vamos lá? Lá em Jó 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó disse: falei do que não entendia. Então nós vamos fazer uma releitura aqui agora desses versos aqui, do 7, do 8 e do 9, eliminando o 10. Porque Jó vai dizer para a árvore a esperança, para o homem não. E lá no 42 ele diz: falei do que eu não conhecia. Porque para o homem também há esperança. Então a gente pode olhar novamente para esse versículo aqui e afirmar e fortalecer a nossa fé, porque de fato há esperança. Então vamos lá, o verso 7 diz: porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Na minha infância, lá em Nova Friburgo, certa vez a minha tia estava construindo a casa dela. E era muito comum os homens irem até a mata, cortar uma árvore, normalmente era o eucalipto, tinha um tronco com uma certa espessura que dava para você fazer toda uma armação para edificar a casa. Na verdade, é para você poder trabalhar, né? Eles faziam aquilo com andaimes e tudo mais. Tudo de madeira. E eu me lembro que eles cortavam enquanto deixavam aquelas toras caídas lá no chão. Cortada, sem raiz, sem folha, sem nada. Limpa, seca, secando ao sol. E depois eles colocavam e fincavam aquelas toras na terra e amarravam, pregavam, colocavam outras madeiras para fazer ali o andaime para trabalhar, lá no interior de Nova Friburgo. E marcou a minha visão, marcou o meu coração, na minha infância, quando de repente um daqueles troncos cortado, seco, que estava enfincado na terra para fazer um andaime, começou a brotar. Um galhozinho nasceu. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Que lindo a natureza. Não tinha profundidade, não tinha nada, não tinha mais raiz, mas aquela árvore nasceu. Então, fazendo uma releitura aqui de Jó, Jó vai dizer: porque há esperança para a árvore cortada. Porque há esperança para a família que tem um determinado setor da sua vida cortado. Há esperança, meu querido e minha querida. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a experiência de Jó. Jó viu a sua família toda destruída. Eles já estavam mortos. E Deus restaura totalmente a sua família, dando a ele outras filhas. Claro, os filhos não são substituíveis, mas ali Deus estava substituindo a dor de Jó pela alegria de ter uma nova família. Porque há esperança ainda que algum setor da nossa família esteja cortada. Ainda que a árvore esteja deitada, ainda que a sua raiz esteja morta. Vamos continuar olhando o texto? Diz lá: não cessarão os seus rebentos. O rebento é a continuidade.
O rebento é o novo, é a oportunidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que a sua família tenha sofrido qualquer tipo de baque, qualquer tipo de tormenta, Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus pode fazer surgir um novo. E é interessante que uma árvore cortada, quando surge o seu rebento, você tem ali o seu tronco e o rebento vai surgindo para cá, então aquele tronco permanece, mas vai surgindo um rebento pro outro lado. Fica aquela marca de que ela foi cortada, mas ao mesmo tempo aquela beleza de que ressurgiu. Eu quero renovar a sua esperança através da palavra de Deus, dizendo que Deus pode fazer ressurgir dentro da sua família algo novo. Eu não estou dizendo que aquilo que aconteceu, aquela dor, aquela tristeza, que vai ser totalmente apagada, mas Deus faz nascer algo novo que nos faz superar tudo isso, nos faz aguentar conviver com tudo isso. Às vezes pode ser uma separação, às vezes pode ser uma morte. O tronco daquela pessoa que morreu está lá e os frutos daquela pessoa que morreu, né, os rebentos vão surgir. Aquilo que aquela pessoa viveu, ensinou, pregou, vão surgir e nós vamos continuar percebendo características, ou seja, a presença daquela vida, da vida daquela pessoa na nossa vida através do rebento. Porque a família é um bem do Senhor para as nossas vidas. Deus é quem instituiu a família e Ele está aqui para fazer nova todas as coisas. Vamos continuar olhando o texto? Diz lá, verso 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, verso 9, ao cheiro da água brotará. Cristo Jesus, ele disse que é a água da vida, lá em João 6. O texto de Apocalipse vai dizer de um trono que corre, de um rio que corre do trono de Deus. Esse rio é o Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que sofreu as nossas dores, aquele que sofreu as nossas chagas, vem afirmar que o simplesmente cheiro da sua presença é suficiente para restaurar a nossa família. Sabe o que esse versículo quer dizer? É que para Deus abençoar a sua família é simples. Para Deus abençoar a sua família é fácil. Às vezes a gente fica pensando que Deus precisa de um grande poder para restaurar a nossa casa, mas o texto vai dizer que isso simplesmente no cheirinho, no sussurrar, no suspiro de algo leve de Deus é o suficiente para restaurar a nossa casa. Então a minha oração é que você volte a confiar em Deus. A minha oração é para que você volte a sonhar com a sua família restaurada. Talvez você já tenha desistido da sua família por perceber que ela é como uma árvore cortada. Mas nessa noite, manhã, eu não sei que horário que vai passar esse vídeo, ou que você assistirá esse vídeo, mas que você alimente a tua fé com as verdades da palavra do Senhor. Deus abençoará a sua família. E eu quero orar por você nessa hora. Deus abençoa esta pessoa que nos escuta. Abençoa essa família, essa casa. Talvez, Senhor Deus, haja um tronco cortado pelo desentendimento, cortado pela crueldade, cortado, Deus, pela doença, cortado, Deus, pela inveja ou pelo egoísmo, pelo pecado. Porque somos nós, Senhor Deus, que cortamos as nossas árvores. Elas não caem sozinhas. São os nossos atos, é a nossa falta de perdão, é a nossa falta de amor, é a nossa falta de compreensão e de paciência, a nossa intolerância. São as nossas atitudes, Senhor Deus, que derrubam as nossas árvores e deixam a nossa família cortada com uma raiz seca. Mas, Senhor Deus, nesta hora nós queremos renovar dentro de cada um a esperança viva do Deus eterno, que não pode mentir, que nos abençoa, que tem as suas promessas derramadas sobre cada um de nós. Abençoa, Pai, esta família hoje, ó Deus, que sofre algum tipo de tristeza, de angústia, dessa mãe que chora, desse pai que chora, desse marido, dessa esposa, desse filho,
desse tio, dessa tia, dessa avó, desse avô, desse neto, neta, dessa pessoa, Senhor Deus, que nesse momento coloca os seus entes queridos no altar do Senhor, clamando e chorando a Ti por restauração, por renovação. Que o Senhor faça nascer o renovo, que se cumpra a Tua palavra em nós, de que não cessarão os nossos frutos, mas que viveremos, porque há esperança. Falamos, ó Deus, muitas vezes daquilo que não entendíamos, mas agora nós temos a certeza de que no Senhor a esperança é sempre viva. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus, é um prazer e até a próxima. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, necessita mais de Ti. Receba a bênção, querido irmão e querida irmã, caro amigo, e se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão e irmã, e caro amigo e amiga que está nos assistindo neste momento, seja sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso local de trabalho e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém, Senhor Jesus.